E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Eduardo Bruno, sou fundador da Ebolive, especialista em recolocação, currículo, LinkedIn, além de ter sido agraciado com o prêmio Top Voice 2020. Hoje a gente vai bater um papo aqui bem legal sobre entrevista. Entrevista é aquele momento que todo mundo meio que tem aquele frio na barriga, treme na base um pouquinho. Claro, você está precisando de trabalho, está precisando da sua recolocação e é um momento que define ali se você vai entrar ou não naquela posição. Então é normal que a gente tenha esse friozinho na barriga. Mas será que dá para você poder, sem dúvida, um resultado melhor? Conseguir chegar numa entrevista com mais confiança, com mais tranquilidade? Eu digo para você que dá. E vou trazer aqui algumas histórias que eu vivi nesses últimos 20 anos de experiência, de carreira, né? E é claro que a gente ouve e vê quase todos os dias. Legal? Primeira coisa que eu trago para vocês é de vital importância que você tenha um bom material técnico. O que é um material técnico? É o seu currículo profissional, com uma boa qualidade, palavras-chave bem colocadas, fácil do recrutador entender, e também um bom perfil LinkedIn. As vagas hoje de trabalho, a vaga que você busca, e em todas as áreas, em todos os nichos, elas estão no LinkedIn. Se você tiver um LinkedIn bem montado, assertivo, com uma boa identidade visual, com as informações bem colocadas, não tenha dúvida, você vai chegar muito longe. Bom, tem o material técnico na mão? Você já está com o seu material bem montado? Então fica fácil da gente ir para o que importa aqui, nosso papo aqui, que é a entrevista. Legal, pessoal? E aí o que acontece? Eu acredito que você tem que fazer uma espécie de divisão. Legal? Você tem que saber muito bem separar cada fase. Se você se preparar bem e dentro de cada uma dessas fases, não tenha dúvida, você vai ter um resultado muito mais positivo do que aquelas pessoas, e são a maioria, que chegam numa entrevista com a cara e com a coragem. Chega lá, vamos ver o que eu vou dizer na hora, e na hora sai. E não é legal isso. Planejamento, técnica, treinamento, é tudo. Então vamos lá. Primeira coisa que você tem que fazer é a preparação psicológica, ok? Então esteja muito seguro do que você vai dizer, muito seguro do que você vai fazer. Eu adoro aquela historinha onde uma pessoa, uma mulher, pronto, chega de salto alto, muito bem vestida, tipo executiva, bolsa na mão, um livro na outra mão, chega numa antessala de entrevista e tem ali 3 candidatos, 2 mais jovens e um senhor, né, bem vestido também, terno e gravata, e ela chega toda animada: oi, tudo bem? E aí, como é que vai, gente? Boa tarde, a entrevista, né? Vocês estão esperando também. Ah, que ótimo, olha, boa sorte, tá? E aí ela senta, abre o livro dela e começa a ler tranquilamente. Isso acaba com o psicológico de quem não estiver bem preparado. Os 2 jovens, por exemplo, podem pensar assim: caramba, ela chegou toda animada, sorrindo, toda... É claro que a vaga já é dela. Eu estou aqui todo nervoso, estou aqui desesperado. E já perdi, não devia nem ter vindo. Tem muita gente que utiliza esse tipo de técnica. E pode ser utilizado não só numa entrevista presencial, como também na entrevista por vídeo, que hoje em dia é a maioria. Como que você faz isso? Boa postura, tranquilidade, sorriso, de repente fazer uma piada, se couber, é claro, não se estender demais, conversar naturalmente antes do início e durante a entrevista. Isso passa uma segurança, mostra que você está tão tranquilo, tão natural. As pessoas que estão ali em volta, algumas delas que não tiverem com um psicológico muito bom, elas podem se derrubar só ali. Preparação psicológica, saber o que você vai dizer, e postura, presença, faz muita diferença, gente. Segunda coisa, é claro, é a preparação estrutural. Então, é claro, hoje em dia a gente tem muitas interferências. Você vai fazer uma entrevista em casa, você tem que preparar muito bem a internet. Coloca um celular do lado ali com uma internet que você possa rotear em caso de emergência. Tenta isolar. Para fazer esse vídeo aqui, por exemplo, eu isolei aqui o som, fechei ali as portas, luz e tudo, mas pode passar um caminhão, passou uma moto, acho que mais ou menos no início aí do vídeo. É impossível você controlar o cachorro que late, a criança que entra. Isso não vai tirar você de um processo a princípio, gente, mas se você puder se planejar para que nada interfira, claro que é muito melhor, óbvio, é assim que você tem que fazer, legal? Além de outras preparações, se você está falando de uma entrevista que é presencial, você precisa controlar muito bem o horário,
não chegar tarde, sempre conte que vai ter trânsito, sempre conte que o carro pode quebrar, o ônibus pode furar o ônibus furar o pneu, eu já vi isso acontecer. E acontece. Então é importante que você tenha essas preparações estruturais. Está preparado psicologicamente? Está preparado estruturalmente? Vamos então para o estudo da empresa. Estude a empresa. Tem uma história que eu não vou botar o nome da empresa real, vou usar outro, onde o candidato chega e fala assim: poxa, eu estou muito animado, muito legal estar participando aqui desse processo da Table. A Table é uma grande empresa, eu li muito sobre ela, né? Está presente em 3 países, está crescendo muito. É ótimo poder participar e quem sabe estar com vocês aí da Table. Eu estou muito feliz. O recrutador fala assim: ah, pois é, obrigado. Nós aqui da Table certamente também estamos felizes com a sua presença. Não era Table, era Table, em inglês. Caramba! Quer dizer que isso vai tirar você da entrevista? Eu acho que não, mas já começa com o pé esquerdo, já começa um pouquinho atrás. Você não pode errar o nome da empresa que vai te contratar. E isso acontece, já aconteceu isso, tá? Com histórias que a gente ouve por aí. Prepare-se, estude, se planeje, estude não só o nome da empresa, estude a empresa, as pessoas que vão te entrevistar, procure um movimento de mercado. Eu lembro de eu ter chegado numa entrevista em um porto e eu falei assim: olha, esse porto aqui, eles acabaram de fazer uma parceria comercial com o porto da China. E a gente sabe que a China, onde são os maiores portos do mundo, dos 10 maiores, 8 são chineses, não fazem parceria comercial com qualquer um. Se fizeram com vocês é porque vocês são incríveis, eu quero estar aqui. O recrutador ficou assim, ó, porque primeiro ele não sabia da parceria, né? Não sabia que a China tem os 8 maiores portos do mundo. Acho que pode até ter mudado isso já, gente. Já tem tempo que eu não atuo na área portuária já. Mas enfim, naquela hora ali, o recrutador ficou. E é claro que eu entrei na vaga, consegui, por conta de outras coisas também. Não só por isso, mas isso faz diferença. Mostra que você estudou, que você se preparou, que você realmente foi procurar saber como que aquela empresa está atuando, qual é o nicho, o que pode estar acontecendo. Isso faz a diferença. Legal? E bom, você se preparou psicologicamente, preparou a estrutura para você não ter falha, não errar. Tá legal? Estudou a empresa. O que falta? Falta a entrevista. E na entrevista, eu procuro dividir como se fosse um trem. Pensa num trem. Então eu tenho 3 vagões. No primeiro vagão é o vagão do Fale Sobre Você, para você explicar um pouquinho a sua vida. Às vezes, chega na entrevista, a pessoa fala assim: olha, fala sobre você, conta um pouquinho de você. E aí eu falo: olha, tá bom, meu nome é Eduardo Bruno, eu tenho 20 anos de experiência de mercado, trabalhei há pouco tempo atrás, ele perguntou: fala um pouquinho de você, conta sobre você. Eu falei: meu nome é Eduardo Bruno e a minha experiência, eu trabalhei. Eu não falei sobre mim, falei meu nome. Cadê eu falar sobre você? Eu ia falar já sobre a minha experiência, e não é isso. Eu quero é necessário que você fale primeiro sobre você. Eu gosto muito de uma sequência que é agradecer pela oportunidade, nome, idade, local onde vive, né? E eu gosto muito de falar sobre família. Tá? Esposa, filho, moro com pai, cachorro, alguma coisa sobre formação familiar, porque aí você não erra. Legal? E assim você já conta um pouquinho sobre você. Legal? Primeiro vagão é esse. Vamos para o segundo vagão? No segundo vagão eu falo sobre formação. Formação, cursos, especializações. Galera, sempre direcionando para o que a vaga está pedindo. Então, mais uma história muito legal é de um engenheiro civil, que trabalhou muito tempo com capeamento asfáltico. Legal? Asfalto. E aí, a vaga era construção horizontal, prédio. Vertical, desculpem, vertical, prédio. E olha, e aí tá lá o cara falando sobre as suas experiências em asfaltamento, tantos quilômetros. Aquele curso ali que ele fez, a especialização, curso, é legal, é muito bom, não vai ser ignorado. Mas não tem nada a ver com a vaga que está sendo pedida. E você, de repente, tem outros cursos, ele tinha outros cursos, ele não estava dando ênfase a esses cursos. Dê ênfase aos cursos, especializações, formação que direcione para o que a vaga está pedindo. Esse é o caminho que tem que seguir. Legal? Pessoal, vamos para o outro vagão, para o último vagão. Esse último vagão é o vagão das experiências. Aí sim, agora vamos falar das minhas experiências. E aí tem 2 dicas. Primeiro é a dica da floresta.
Não fale sobre árvore, fale sobre floresta. Sempre falando de coisas amplas, de processos amplos. Nunca, eu tomava conta da planilha de controle e a planilha que eu criei. E aí você está falando de uma coisinha muito pequena. Olha, eu era responsável pelos processos de controle de pagamento. Beleza, você falou a mesma coisa de uma maneira ampla. Você falou da floresta, não falou da árvore. Sempre visão holística, visão ampla. Tá legal? É importante que você consiga passar essa ideia de que você mexe com processos e não com pequenas coisinhas. Ok? Segunda coisa é a regra do funil. Olha só, eu tenho aqui um funil, ok? Na boca do funil, aqui embaixo, são as minhas experiências mais antigas. Dessas eu falo menos. Já tem muito tempo, já passou. Eu não ignoro, só falo menos. Na boca do funil, aqui em cima, ó, boca do funil, eu falo mais. É maior, tá vendo? É a minha última experiência. E sempre tentando puxar experiências, descrições de atividades dessa última experiência que sejam ligadas ao que a vaga atual está pedindo. Sempre tem que ter essa interligação. Nunca pode ser algo solto. Ok? Pessoal, isso é de vital importância. Se você souber dividir bem esses vagões, primeiro fala sobre você, depois formação, depois experiências. Não tenha dúvida que você vai fazer uma entrevista muito boa. Isso não é linear e nem receita de bolo. O recrutador pode chegar muito bem e falar assim, olha, já vi as suas experiências no currículo, já vi sua formação, quero saber sobre você. Beleza, você sabia o que falar em formação, experiências e também sabia falar do primeiro vagão no Fale Sobre Você. Fala sobre você. Ou o contrário, eu já vi tudo sobre você, o RH já me contou, eu não quero saber de nada disso, quero saber da sua última experiência. Ótimo, pulou o vagão do Fale Sobre Você, pulou o vagão da formação e foi para o final do último vagão, que é a boca do funil, lembra? Não tem problema, você já sabe o que vai dizer. Você treinou, você se planejou, você se preparou. Quando você tem essa preparação, você já chega muito mais forte na entrevista, porque você sabe exatamente o que vai dizer, sabe aonde você tem que ir. E aí você vai naquela direção. Para a gente terminar esse bate-papo, vamos falar daquelas perguntinhas que pegam a gente pelo pé e que a gente fica super medroso às vezes de responder. Você não vai ficar mais medroso dessa vez, tá legal? Primeira pergunta, pretensão salarial. Pretensão salarial, seja assertivo, direto ao ponto. Não fica titubeando. Então, pretensão, se fosse... Não, minha pretensão é 10 mil reais. Pode variar de acordo com os benefícios que vocês estiverem oferecendo, tá bom? Então não é 10 mil ou nada, não é isso. Eu quero muito estar com vocês, então é 10 mil, minha pretensão, mas com os benefícios a gente pode conversar. Olha que maravilha, você deu ao recrutador uma margem para ele poder fazer ali alguma movimentação. E disse bem claro que não é terminal, que você quer estar com eles, mas não pode ficar titubeando, já tem a sua pretensão salarial na cabeça, já chega e já joga ela direto. Tá legal? Ponto positivo e ponto negativo, que ninguém mais fala ponto negativo, é ponto de melhoria, né? O que você pode melhorar? Ponto positivo é fácil. Traga um ponto positivo seu que esteja em alinhamento com o que a vaga pede. Então, ponto positivo é coisa muito simples. Você tem um monte de coisas que você acha que você é bom. Pega uma delas, mas direcionada com o que a vaga pede. Dá para você fazer isso. O ponto negativo, a ideia é que você traga um ponto positivo disfarçado de negativo. Então deixa eu dar um exemplo aqui, e esse exemplo não serve para todo mundo. Cargos de liderança, por exemplo, já não encaixaria. Mas vamos lá. Eu tenho muita dificuldade com o tempo das pessoas, tá? De certa forma, é uma dificuldade de delegação. Por quê? Porque eu delego e aí eu quero que a coisa se resolva. E eu tenho que aguardar o tempo da pessoa, tenho que esperar ela fazer, às vezes atrasa um pouco. E aí eu prefiro não delegar. Eu faço, eu vou resolvendo minhas coisas porque eu sei que vai dar certo. Só que isso é um problema porque às vezes você acumula muita coisa. Então uma coisa que eu tenho que melhorar é o meu poder de delegação, entender mais o tempo das pessoas. Isso é uma coisa ruim, né? Mais ou menos. Você está dizendo que você é um executor, que você resolve o problema, que você não quer deixar na mão de ninguém. Você faz e acabou, e resolve logo. Legal? Só que você transformou esse ponto positivo, de você ser proativo, ação, em um ponto negativo, de dificuldade de delegar, entender melhor o tempo das pessoas.
Gente, eu acabei de dar um exemplo aqui. Claro, com um cargo de liderança, esse exemplo não caberia muito. O líder tem que saber delegar como é o oxigênio dele. Então ele não pode usar esse exemplo, mas tem outros. Sempre é possível. Pesquise, procure, tá legal? Esteja com tudo na cabeça. Imagina, o recrutador te pergunta, você já sabe o que vai responder. Não tem aquele tempo, não tem aquela coisa de fazer na hora ali, de improvisar. Vá planejado, vá sabendo o que você vai fazer. E por final, é aquela pergunta que eu amo. Para mim é a cereja do bolo. Tem gente que tem medo, que é por que devo lhe contratar? Gente, galera, essa é a hora de você brilhar. Essa é a hora de você falar sobre brilho nos olhos, sobre a alegria que você viu nas pessoas da empresa, sobre organização, sobre receptividade, como você foi bem recebido, sobre você estar no momento de não só procurar um trabalho e ganhar dinheiro, porque é isso, você quer procurar um trabalho para ganhar dinheiro. Dinheiro não é importante para mim? Para mim é, para todo mundo é, você tem que viver. Mas não é só isso. Se você puder unir o trabalho, o dinheiro, a um ambiente que seja incrível, com pessoas felizes, com brilho nos olhos, com alegria, com pessoas que te tratam bem, nossa, é o sonho de todo mundo. Então você pega essa informação toda e joga para o recrutador. Por isso que você deve me contratar, porque eu achei isso em vocês. Cara, é aí que eu quero estar. Gente, entrevista pode até tirar o seu sono, mas quando você se planeja, quando você tem técnica e quando você sabe o que você vai dizer, não tenha dúvida, você vai estar sempre muito à frente das outras pessoas, porque a galera não faz isso. Geralmente a pessoa vai para a entrevista com a cara e com a coragem, e isso não funciona muito bem. Legal? Eu te desejo muita sorte na sua próxima entrevista. Vai nessa. Tudo de bom, hein?